Oi gente, tudo bem? Bem-vindo aqui a Travel Goals TV, o primeiro vídeo do canal. Meu nome é Aline, né? Para vocês que vieram pelo meu outro canal no YouTube, Brazucas por aí, sejam bem-vindos. E para vocês também que vieram por outros meios também, sejam bem-vindos também. Se vocês puderem colocar aqui nos comentários, né, como que vocês acharam o canal, seria muito legal pra gente poder saber, tá bom? E conhecer um pouquinho mais de vocês também. Então, hoje eu vim aqui falar pra você nesse primeiro vídeo algumas dicas para você que está planejando ir para a Europa, né? Esse, na verdade, é um canal que a gente quer focar mais em viagens e dar algumas dicas, né, que podem ser úteis para vocês, então eu espero que vocês gostem. Então, como vocês podem ver no título do vídeo, esse vídeo é voltado para aquelas pessoas que têm dúvidas de como se locomover pela Europa. Hoje eu vou focar entre dois meios de transporte, que seria o avião e o trem. Eu vou falar um pouco da diferença entre eles e o custo-benefício também. A grande diferença desses dois meios de transporte, com certeza, é o preço. O preço do trem é muito mais caro, na maioria das vezes, do que viajar de avião, porque na Europa tem aquelas companhias aéreas que são chamadas e conhecidas como low cost, que conseguem comercializar voos para diferentes países por um preço muito pequeno. Eu já cheguei a ver, por exemplo, um voo saindo de Londres para Estrasburgo, que fica na França, por 9 libras. Então são voos assim que são muito baratos e você consegue de um país ao outro assim tranquilamente. Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência hoje com vocês, com esses dois meios de transporte. E começando falando do trem. O trem, assim, foi um meio de transporte que, apesar de ser um pouco mais caro quanto comparado ao avião, foi um meio de transporte que eu gostei muito e eu vi bastante vantagens nele. Começando pela localização das estações de trem, que normalmente elas ficam nos centros da cidade, e se elas não ficam no centro da cidade, elas ficam conectadas e interligadas com outros meios de transporte público, na maioria das vezes é o metrô. Então, assim, com o valor da tarifa de um metrô, você consegue chegar nas estações de trem super fácil, super rápido. Às vezes elas ficam próximas também a estações de ônibus, então, terminais de ônibus, desculpa. Então, assim, eu achei a localização delas muito fácil. E pelas estações de trem estarem localizadas em locais de fácil acesso, é muito mais rápido de você chegar da onde quer que você esteja na cidade, e você também não tem que chegar com tanto tempo de antecedência, porque o trem é meio que encarado como uma viagem de metrô mesmo, ou de qualquer outro transporte público. Você tem que chegar com um pouco de antecedência para poder embarcar. Ele normalmente não atrasa, assim, na maioria das vezes, se tiver com boas condições de tempo, entre outros motivos, né, ele chega naquele horário certo. Então você chegando com uma meia hora de antecedência já é o suficiente, você não tem que fazer nenhum check-in, você não tem que despachar bagagem. Então, assim, o procedimento antes da sua viagem é super tranquilo. É meio que assim, quando você vai, claro, né, se você estiver viajando entre países da Europa, esse procedimento parece como se você estivesse pegando um metrô mesmo. Não tem nada muito diferente, não. Agora, se você estiver pegando, por exemplo, o Eurostar, que vai da Inglaterra para França, né, seja por Londres, ou Londres-Paris ou outras cidades, né, que conectam esse trajeto, você tem que passar na imigração. Então você acaba passando pela imigração antes de pegar o trem, seja do país que você estiver indo, seja indo pela França ou pela Inglaterra. Mas do contrário, né, dentro dos países da União Europeia, é como se você estivesse pegando um trem mesmo. Então você não tem que fazer check-in, você não tem que despachar bagagem, você não tem que chegar com aquelas, sei lá, 1 ou 2 horas de antecedência. É super tranquilo. Então eu gostei muito dessa facilidade na hora do embarque, né, antes de você viajar. Até se você, fazendo um parênteses, né, se você estiver viajando de algum país da União Europeia, por exemplo, para a Suíça, que está rodeada de outros países da União Europeia, tranquilamente da mesma forma. Eu só queria deixar uma dica para vocês que, por exemplo, às vezes, dependendo do caso, que foi o que aconteceu comigo, quando eu fui sair
da Europa para voltar para o meu país de origem, eu acabei não passando por nenhuma imigração para entrar na Suíça, e aí foi quando na saída eu precisei ir para a salinha para eles atualizarem dizendo que eu entrei na Suíça, qual dia que foi e tudo mais, porque eles não tinham nenhum registro que eu tinha saído da União Europeia e parece que eu precisava desse registro, né? Então, talvez pode ser que isso aconteça com você ou não. Outra vantagem que eu achei em viajar de trem, voltando um pouquinho na questão da bagagem, que eu falei pra vocês que você não tem que despachar bagagem, você leva a sua bagagem no trem e eles não ficam de olho quantas malas você tá levando, quanto de peso tem cada mala, ninguém fica de olho nisso. Então é bem tranquilo, você mesmo dentro do próprio trem tem espaços para você deixar a sua mala, né? Tem alguns locais que você pode, dependendo do tamanho da bagagem, você pode colocar em cima do seu assento, ou se não, normalmente você tem vários vagões, né, o trem, então você normalmente deixa no começo do vagão ou no final do vagão, eles têm um espaço para mala. A maioria deles, eu viajei, tive experiências viajando com TVG, agora eu vou deixar aqui embaixo dizendo qual que é o nome, que é aquele trem de velocidade super rápida, que ele vai até às vezes 500 km por hora. Se eu estiver falando alguma besteira, eu vou também deixar a correção aqui embaixo, mas pelo que eu me lembro, eu cheguei aí mais ou menos isso, não sei se foi entre 300 e 500 km por hora. Então eu lembro que era muito rápido e eles têm 2 andares, né? E aí você, na maioria das vezes, você já tem o seu assento onde você vai sentar. Também não é uma coisa assim que é um bicho de 7 cabeças se você acabar sentando no lugar de uma outra pessoa, assim. A maioria das vezes você vê as pessoas não sentando nos seus lugares, mas você tem o seu assento tudo direitinho. Então, independente se você for para cima ou para baixo do vagão, você tem esse espaço para malas no início e no final, que normalmente onde são as portas de entrada. E achei bem legal isso porque, né, quando eu precisei viajar essa vez que eu fui de trem pela Europa, eu levei bastante mala, porque eu tava indo para fazer um cruzeiro e eu acabei levando bastante mala, então foi ótimo porque eu não precisei pagar extra por bagagem ou pesar para ver se estava com peso maior ou menor. Então foi muito tranquilo. O procedimento assim de viagem de trem assim, eu super recomendo, achei super tranquilo, nada burocrático. É bem tranquilo mesmo, parece. Outra coisa bacana, porque o trem ele vai parando por várias cidades. Normalmente você já compra o ticket falando de qual cidade você vai sair, para qual cidade você vai. Mas claro, se você quiser descer numa cidade antes ou depois, não tem muito problema, assim. Mas normalmente assim, se você comprou, vou descer em Paris. Então você sabe que você vai descer em Paris, aquele é seu destino final, você já sabe a estação que você vai, você consegue se programar. Então assim, você consegue programar toda a sua viagem sem ter nenhum problema. Depois eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso, porque parece meio no-brainer, né? Tipo, meio claro, né? Meio óbvio. Mas depois eu vou explicar o porquê. Mas se você, por exemplo, comprou então pra descer em Paris, você sabe que você vai descer lá na hora tal, que ele, né, na maioria das vezes não vai atrasar. Então é naquela hora que você vai descer, você já pode depois programar. Então eu tenho como reservar um hotel que eu vou ficar em Paris, como que eu vou chegar lá. Então você consegue planejar toda a sua viagem sem maiores problemas, que nem eu falei. É muito difícil o trem atrasar, é muito difícil acontecer qualquer imprevisto numa viagem de trem. A não ser que, principalmente na França, não sei se muitos de vocês sabem, eu não sabia, mas a França é conhecida como um país que mais entra em greve no mundo todo. Então, pode ser que dê algum problema se você for viajar para a França ou da França, ter algum problema nessa questão da greve. Então, vocês fiquem ligados aí. Depois eu também deixo o site do trem da França, porque eu sei algumas das siglas, né? Porque acho que são 4 siglas. Eu não quero também arriscar e falar errado. Mas eu coloco aqui embaixo pra vocês. E
vocês conseguem ver o schedule, ver se os horários tá tudo certinho, se vai ter atraso, se foi cancelado, vocês conseguem ver no próprio site da companhias de trem da França. Isso não implica, né? Muita gente fala assim, mas não entra em greve somente os transportes públicos, por exemplo, o metrô e tudo mais. Esses também, mas os trens que vão e voltam da França, eles também fazem parte dessa questão, né, dessa questão da greve aí. Então fiquem ligados, porque viajar, essa é a única desvantagem, né, no caso de viajar de trem pela França, é a questão da greve. Então, só uma dica para vocês. Falando um pouquinho das estações de trem, né, elas normalmente não são muito grandes, então é difícil de você se perder lá dentro, é difícil de você acabar não achando a plataforma, falar assim, eu cheguei lá, eu não falo o idioma, eu não vou achar a plataforma. Não, é muito difícil isso acontecer, porque normalmente já vem no seu ticket a plataforma que você vai, e se não vem, vai ter um letreiro super grande lá, digital, falando quando que vai abrir para embarque e tudo mais. Então, assim, é super localizado, né? Claro que se você não falar o idioma do país local, às vezes, mesmo com o inglês, fica um pouco difícil. Então, eu tive um pouco de dificuldade, por exemplo, na França, mesmo dentro das estações de trem, de me comunicar em inglês. Então, eu tava lá pegando um trem pra ir pra Suíça, então eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que acabar me virando um pouco sozinha. E mesmo assim, deu certo, eu não me atrasei, por isso que essa questão de chegar um pouquinho de antecedência, uma meia hora antes, por exemplo, é o suficiente pra você, eu vou tentar achar a plataforma, tentar ver onde que eu consigo pedir uma informação se eu precisar imprimir o ticket, porque lá tem umas maquininhas que, apesar de hoje em dia ser tudo no celular, tudo no e-mail, você pode imprimir um cartão de embarque lá na própria maquininha. E nessa maquininha eu acabei imprimindo o meu ticket, que aí já saiu com a plataforma, com todos os dados que eu precisava para poder embarcar no trem. Então, assim, achei super tranquilo. É muito difícil você se perder lá dentro. Então, é muito fácil o acesso, assim, porque elas não são muito grandes quando comparado aos aeroportos, porque você pode ser que você compre a sua passagem para viajar para um destino que tem 2 aeroportos, um grande e um pequeno, e pode ser que você vá para qualquer um deles. Então, as estações de trem normalmente elas não são muito grandes, elas são comparadas a esses aeroportos pequenos mesmo.